Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Nós vamos ler apenas os versos 19 e 20. Esse bloco de pensamento aí, pelo menos na minha versão aqui, que é a Almeida, revista e atualizada, o bloco de pensamento ele vai dos versos 19 até o 27, mas não tem como a gente introduzir tudo isso numa mensagem só, porque senão fica muito cansativo, muita informação. Nós estaremos lendo apenas os versos 19 e 20 do capítulo 1. Nessa noite, eu quero estar compartilhando com os irmãos sobre a prática da palavra de Deus. Esse é o título principal desse bloco inteiro de pensamento, até lá no verso 27. A prática da palavra de Deus. Mas como nós estaremos lendo apenas os versos 19 e 20, nós vamos estar dentro da prática da palavra de Deus no desenvolvimento da piedade. Amém? Assentados mesmos, mas com o coração atento. A palavra do Senhor diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Novamente, sabei, pois, essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Coloca o relógio para mim lá, por gentileza. Meus irmãos, como nós já temos falado todo esse percurso, né, a respeito dessa epístola, os objetivos dela, bem como o seu destinatário, por causa dessa caminhada, nós já conseguimos perceber que o Tiago, o irmão do Senhor, o apóstolo, o líder da igreja, ele escreve uma carta direta aos seus ouvintes. Ele escreve não somente uma carta direta, mas ele escreve uma carta prática. Inclusive, é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. O autor aqui, que é o Tiago, ele não vai se deter aqui em debates abstratos, debates desvanecidos, debates que não têm importância, debates que você fica em volta do assunto principal, mas nunca chega no assunto principal. Mas ele vai fazer uma conexão aqui entre a prática da fé e a doutrina da vida. Ele vai fazer uma conexão entre a fé e a prática da doutrina e também da vida. Se nós formos observar, desde o início do capítulo 1, o Tiago ele vai tratar a respeito das provações, como já falamos. Ele também vai estar falando a respeito da importância da perseverança. E ele vai deixar bem claro acerca da necessidade de termos sabedoria para lidarmos com os desafios na caminhada. Essas 2 quinta-feiras que nós estudamos acerca das... Foi 2 quinta-feiras, né, Alex? Que nós estudamos acerca das 2 testemunhas, e nós pudemos ver aqui que as 2 testemunhas de Apocalipse, acho que é Apocalipse 12, é a igreja, no exercício do seu duplo papel de rei e sacerdote. E João ele vai escrever acerca do testemunho daquela igreja, da maneira com que aquela igreja de forma intrépida agiu. Ou seja, ele está nos dando uma tomografia da maneira com que Deus quer que a igreja haja, principalmente naquele dia. Ele vai falar a respeito dos dons daquela igreja, do poder que Deus operava através daquela igreja. Inclusive ele traz ali um comportamento de juízo acerca daqueles que se contrapõem contra a igreja. E meus irmãos, para que a gente possa ter condição
de no momento da adversidade, porque nós ainda não passamos a adversidade que a Bíblia está dizendo, nós estamos vendo aí alguns ensaios, alguns apontamentos do que Deus disse que vai acontecer com a igreja. E é dessa adversidade que Tiago está falando. Tiago não está falando desses problemas comuns que nós temos, né? O boleto que chega e eu preciso separar o dinheiro para pagar, material de menino, ir na escola para resolver problema de menino, problema no serviço, envolvendo questões profissionais. Não está se falando dessa adversidade. Tiago está falando a respeito da questão que envolve o crente em relação à perseguição, produto do seu testemunho. É disso que Tiago está falando. E ele vai falar a respeito de que é necessário que haja sabedoria em meio a essas adversidades. Agora, o interessante é quando nós pegamos essas pequenas, se é que eu posso falar isso, essas pequenas adversidades, pequenos problemas que nós enfrentamos, para estarmos ensaiando, para quando a adversidade de fato chegar, nós estejamos preparados. Então ele vai falar a respeito disso, e depois ele entra nos versos 17 e 18, que falamos na semana passada, quando ele vai afirmar que todo dom perfeito vem de Deus. No verso 17 ele afirma isso. No verso 18, ele vai destacar que esses dons estão ligados ao nascimento do crente pela palavra de Deus. Quando nós olhamos aí, os versos 17 e 18, ele vai dizer assim, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E ele já entra no 18 dizendo, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então primeiro ele entra acerca do dom que Deus enviou, que é a vida eterna, por Cristo Jesus o nosso Senhor. E depois ele vai explicar que foi pela palavra da verdade que veio o novo nascimento, impetrado a nós por seu Filho. Um nascimento que veio através dessa palavra do Logos, que é o próprio Cristo, ou seja, pelo Evangelho que nos foi pregado. E a partir daí, ele vai introduzir uma das marcas mais claras da piedade autêntica. Falamos sobre o desenvolvimento dessa piedade. O que é essa piedade autêntica? A não ser uma vida moldada, caracterizada pela escuta atenta, pela fala controlada e pelas reações pacíficas e pacificadoras. E aí nós chegamos ao ponto, ao ápice desses dois versículos que lemos. Porque para que, através da palavra de Deus, tenhamos condição de viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos cultivar uma vida piedosa. Essa palavra piedade, ela vem do latim, que já falamos aqui, o latim aí é pietas, que significa devoção religiosa. E quando João Calvino, ele se debruça diante desse termo, ele vai fundamentar o seu conhecimento em Deus, ao incluir que uma vida de piedade, ela vai possuir ações direcionadas à adoração e ao serviço de Deus. Além disso, esse pietas de Calvino inclui também uma hostes, ou seja, vários temas relacionados, tais como o amor no relacionamento entre os seres humanos e o respeito que nós devemos ter em relação à imagem de Deus no ser humano. Porque por mais que o homem tenha caído no Éden, Deus ainda preservou uma parte de sua imagem no ser humano. E nós precisamos respeitar essa imagem de Deus nos seres humanos. Essa piedade, meus irmãos, é evidente
ou deve ser evidente em pessoas que reconhecem por meio da fé experiencial o fato de elas terem sido aceitas na família de Deus, na igreja de Cristo, que é o seu corpo, aonde nós fomos enxertados ali por meio da graça de Deus. O fato de estarmos enxertados na oliveira verdadeira, nós precisamos produzir frutos verdadeiros. E frutos, como diz a palavra de Deus, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. E aí, nós chegamos no texto que lemos. Tiago, ele vai dizer no 19, no 20, e é sempre bom nós lermos novamente, e uma leitura atenta, porque o texto fala conosco, e nós podemos, como aprendemos em bibliologia, não só podemos, como nós devemos fazer perguntas ao texto. Sabeis, pois, estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E no verso 20 ele continua, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nesses dois versículos, nós conseguimos enxergar um portal de transição. E o que seria isso? Uma porta que eu entro de um lado para o outro e que vai me submeter a uma transição entre a doutrina da regeneração, ou seja, a obra que Deus gerou em nós, o fato de termos sido regenerados, e também incluindo uma exortação prática da palavra de Deus. O Senhor não nos gerou para ficarmos como estamos, mas Ele nos gerou para viver a prática de Sua palavra. Ou seja, Deus, Ele quer que tenhamos uma vida de ação visível. E Tiago, ele vai tratar acerca dessa transformação interior, ou seja, aquela que regula o modo, essa transformação interior de Deus em nossas vidas, pois é ela que regula a transformação que Ele tem gerado em nós por Sua palavra. E como já falamos, esta transformação, ela vai mudar em nós a nossa maneira de ouvirmos, a nossa maneira de falarmos e também a nossa maneira de reagirmos, principalmente no que diz respeito à nossa vida emocional. E aqui, eu acho interessante, quando a Bíblia ela nos aconselha a ter controle nas nossas reações, porque assim nós estaremos preservando a nossa saúde emocional. Ou seja, o Senhor, quando nos gerou pela palavra de seu poder, Ele de fato e de verdade fez de nós novas criaturas. E pelo fato de sermos nova criatura, nós precisamos também ter um novo comportamento em relação às adversidades. As nossas reações vão demonstrar quem de fato e verdade nós somos diante de Deus. Uma vida piedosa, prática, conforme Tiago, começa quando somos ensináveis, moderados na nossa fala e lentos para ficarmos irados. E isso só é possível por meio da palavra de Deus, que precisa habitar em nós de forma abundante. Não apenas uma vez, mas através de um exercício que consegue, que as pessoas que estão à sua volta conseguem ver mudança. E mudanças têm sido geradas aqui, principalmente entre nós. Me permita aqui usar um exemplo, a Vitória. Quando teve lá na sede, né, Alex? A maneira com que a Vitória falou, a maneira com que as meninas aqui, Yasmin, a Júlia, a Raíssa, têm sido
transformados, mudados. E aí, quando a gente começa dos mais novos, a gente começa a voltar para nós, que somos adultos mais maduros. Mesmo que sejamos mais maduros, Deus ainda opera em nós a mudança que Ele requer de nós. Muitas coisas mudaram. Se você parar para pensar, quantas coisas mudaram na minha vida a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, a ter contato com ela. Quando nós estamos aqui orando coletivamente, e a partir dessa oração coletiva, eu começo a cultivar isso também na minha casa, a separar um espaço no meu tempo e um canto na minha casa para orar. Nós temos conversado sobre isso aqui nas terças-feiras. E essa mudança, ela é visível. E isso tudo só pode ser desenvolvido através de um exercício prático de uma vida piedosa e equilibrada. Então, meus queridos, nós devemos entender que o desenvolvimento da piedade cristã envolve o domínio próprio, envolve a obediência à prática da palavra, pois que esse exercício, esse processo, ele vai nos transformando o nosso caráter. E assim que essa transformação vai sendo gerada na nossa vida, na minha e na sua vida, a justiça de Deus é gerada segundo a sua vontade. Ao contrário da ira, onde Deus não opera a sua justiça, o desenvolvimento de uma vida piedosa não é que permite Deus gerar a sua justiça, ou colocar em prática a sua justiça, mas é um resultado de tudo aquilo que Ele propôs para a sua e para a minha vida. Olha aí, se nós formos observar a parte A do versículo 19, o texto diz assim, a parte B, aliás: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E a partir daí nós precisamos observar que deve haver em nós uma prontidão para ouvir. Tem hora que eu me pego nas minhas conversas interrompendo as pessoas, falando em cima delas. O exercício do julgamento deve partir de nós. A pessoa está falando, você começa a falar em cima. Ela nem terminou o raciocínio dela, você já está falando em cima da fala dela. Não, nós precisamos aprender a ouvir tudo. Porque um diálogo saudável, ele acontece assim, onde um fala e o outro ouve. O homem, ele tem que estar pronto para ouvir. Só que o contexto aqui, ele não está falando no fato de um simples diálogo, mas de algo importante para nós. O contexto aqui o homem deve estar pronto para ouvir a palavra de Deus. A prontidão para ouvir é um sinal de humildade e submissão. Ouvir com atenção a Deus é essencial à nossa piedade. O contexto, como já falamos, é de ouvir a palavra de Deus, aplicando assim também às relações interpessoais, como nós já falamos. Está vendo? Quando nós aprendemos a ouvir Deus, nós passamos a ouvir os outros com mais facilidade. Muitas vezes nós nos colocamos em oração e estamos sempre, mesmo que orando, estamos sempre reclamando: Senhor, eu estou orando, mas eu não consigo ouvir a sua voz, eu não consigo ouvir o Senhor falando. Aí você pode pensar assim: bom, Deus está lá no alto só te escutando, na hora que você calar eu vou falar. Como é que eu vou falar com você se você fala o tempo todo? Como é que eu vou falar com você, Elias, se você fala o tempo todo? Se você chega diante de mim, mesmo que seja para adorar, mesmo que seja para agradecer, mesmo que seja para pedir, nesse momento que você está orando, qual é o espaço que você vai deixar para eu te falar, para que você me ouça? Não somente na oração, mas também na leitura da palavra, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E assim nós aprendemos, nesse diálogo saudável com Deus, a colocar em prática isso também nas relações interpessoais. Tiago não está aqui, meus irmãos, falando de um simples conselho social ou uma regra de etiqueta. Ele está falando no contexto de uma vida regenerada pela palavra. Voltemos aí no verso 18. Nós lemos aí a parte B do verso 19. Olha lá o verso 18, o que ele fala? Pois segundo o seu querer
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Isso indica que o crente, nascido de novo, ele foi gerado pela palavra. E se ele foi gerado por essa palavra, ele precisa aprender a ouvir essa palavra. O crente, ao se referir a essas primícias, que o texto no versículo 18 está falando aí, não está dizendo somente a respeito dos primeiros frutos, mas ele precisa entender que pelo fato de ele ter sido gerado de novo, pelo fato de ele ter sido regenerado, ele para Deus é o ápice de suas criaturas, e Deus quer ter relação com quem ele gerou novamente. Eu preciso construir um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é construído, o primeiro passo, e inclusive os demais, a partir de uma prática da leitura da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar, irmãos, dessa palavra. Eu tenho dúvidas, anote as suas dúvidas. Anote as suas dúvidas, coloque lá no grupo, ou então envia para mim no privado, ou, caso você queira, envia para o presbítero Alex. Vamos conversando, vamos construir esse relacionamento com Deus juntos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, o texto, se não me engano, vai dizer assim: aonde há o Espírito do Senhor, vamos ler lá, ao invés de ficar conjecturando como é que o texto fala, vamos ler que é melhor, porque eu não tive a mesma infância do pastor Cleilson, brincando com caixinha de promessa, porque foi através das caixinhas de promessa que ele hoje tem praticamente a Bíblia na sua cabeça. Verso 17, 2 Coríntios, fala assim: ora, olha a leitura, hein? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que nós passamos ouvindo a nossa vida inteira? De que aonde há o Espírito de Deus, eu posso fazer o que eu quiser dentro da igreja, eu posso rolar, pular, gritar, profetizar, falar em língua estranha, fazer um monte de coisa que ninguém entende, dizendo que eu tenho o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus me dá liberdade para fazer o que eu quiser. E o texto não está falando isso. Quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que Paulo está tratando acerca da prática do povo. Ao ler a lei, ainda tinha o quê? O véu sobre o seu rosto. Lembrando lá de Moisés, quando ele desceu do monte, ele teve que colocar um véu no seu rosto, porque o brilho era muito grande, era muito forte, e as pessoas não conseguiam olhar. Mas com o passar do tempo, aquele brilho foi se desvanecendo, como um símbolo de que a lei estava o quê? Ela estava se desvanecendo, apontando para a graça de Jesus que estava vindo. E aí, olha, no verso 15, ele diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Ao 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, olha aí, o véu lhe é retirado. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é liberdade para você fazer o que quiser, não, é libertação. Aonde há o Espírito do Senhor, ali há um liberto. Então, quando nós nos atentamos para a palavra de Deus e lemos a Bíblia de maneira correta, fazendo perguntas para o texto, olhando para o contexto, o que Paulo está falando com a igreja, no caso aqui dessa carta, nós começamos a conseguir entender a palavra de Deus. Por isso da importância de ouvir a palavra de Deus, de praticarmos aquilo que lemos, de ruminarmos a palavra de Deus. Eu não entendi não, não entendeu não, então me permitam aqui, o termo, ele não é muito bonito, apesar de ser um termo rural, você vai regurgitar de novo a palavra que você engoliu, e você vai mastigar de novo, é isso que Paulo está falando. Você ruminar a palavra de Deus é você engolir. Você engoliu a palavra de Deus, não entendeu, não, regurgita ela de volta e volta a mastigar. Não é um termo bom a ser ouvido, não, mas é isso que Paulo está falando.
É isso que a Bíblia está te dizendo. Na verdade, quem falou isso foi Jesus, né? Então, quando nós ruminamos, analisamos a palavra de Deus, quando nós nos detemos, paramos diante dela, para construir um relacionamento verdadeiro e sincero com ela, nós começamos a entender o que a palavra de Deus está dizendo. Agora, quando eu não dou tempo, as verdades da palavra de Deus não serão reveladas para nós. Não se descortinarão diante de nós. E aqui, meus queridos, vale salientar que Tiago não está falando com ímpio. Tiago está falando com pessoas regeneradas. Homens e mulheres que nasceram de novo. O crente, ao se referir a essa, vou dizer de novo, a esse termo que ele usa, primícia, ele está dizendo que a humanidade redimida é o ápice da criação de Deus, e Deus tem desejo de ter relacionamento comigo e com você. No verso 21, Tiago ele vai declarar o seguinte, olha aí o texto aí. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ao receber aqui a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, ele está dizendo que está relacionada a ouvi-la. Quando você recebeu a palavra de Deus na sua vida, você precisa receber ouvindo, você precisa receber ruminando, você precisa receber estudando, você precisa se entregar à palavra de Deus, porque é essa palavra que molda você e a mim, conforme a vontade de Deus. Não tem como sermos moldados conforme a vontade de Deus fora da palavra. Não tem como. E essa palavra, ela vai nos preparar para que haja prontidão da nossa parte. Primeiro para ouvir. E ao ouvirmos essa palavra, nós precisamos nos direcionar a ela, estando diante dela, com humildade. E essas duas reações, ela vai trazer sobre nós uma disposição para obedecer, porque a partir do momento que eu me coloco diante da palavra de Deus, e quando eu estou diante da palavra de Deus, eu estou diante de Deus, e eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu preciso me humilhar diante de Deus, eu preciso me esvaziar diante dEle, para que tudo aquilo que foi deixado de espaço dentro do meu ser, seja o quê? Preenchido pela palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos o pastor Cleilson dizer assim, né? E eu já disse isso aqui. Eu vou tirar tudo da minha cabeça, tudo que eu tenho da minha cabeça que não tem nada a ver com a Bíblia, eu vou jogar fora. E a partir do momento que eu ficar com esse espaço vazio, eu vou preenchê-la com a palavra de Deus. E a gente não dá a devida importância quando ouve isso. Irmãos, quando nós olhamos para a televisão, para a internet, não tem nada que presta, não tem nada que aproveita, nada. E quando nós colocamos isso na nossa mente, nós estamos ocupando o espaço que poderia ser ocupado por aquilo que a palavra de Deus tem para nos transmitir. Eu quero trazer uma situação para os irmãos aqui. Eu fiquei abismado hoje, no final do jogo, que decidiu aí o título, eu acho que para o Chelsea, né? Rapaz, no momento que deveria ter festejo, houve briga no meio do campo. Dá para você entender o ser humano? O que tem de bom nisso? Para ocupar a nossa mente? Nada. O desafiador para nós é nos desvencilharmos disso, sabe por quê? Porque a nossa carne gosta. A nossa carne gosta das séries do Netflix. A nossa carne gosta do streaming, dos streamers de filme. A nossa carne gosta. Eu não estou dizendo aqui que é pecado não, irmãos. Eu não seria leviano, eu não seria irresponsável
para voltar com esse discurso de que é pecado. Mas a Bíblia diz que nós devemos o quê? Ter autocontrole. Nós passamos mais tempo na frente do celular do que na frente da Bíblia. Nós conseguimos ficar rolando por mais de 1 hora, pequenos vídeos na internet, mas quando nós pegamos a Bíblia para ler, não é assim? Eu tenho certeza que acontece com você, porque acontece comigo. E nós não vamos conseguir nunca ter um relacionamento autêntico, profundo, verdadeiro com Deus, se nós não nos esvaziarmos, nos humilhando diante de Deus, reconhecendo que Ele, é dele que vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, entendendo que nós já recebemos esse dom. Porque o contexto ali é a respeito da salvação. Nós já recebemos esse dom. Ao receber aqui, ou ao ouvirmos a palavra de Deus, nós devemos ter prontidão, humildade e disposição para obedecer. E aí nós vamos conseguir entender a frase, quando Tiago vai dizer assim, seja pronto para ouvir. Porque este estar pronto para ouvir, meus queridos, carrega um peso espiritual muito grande. A verdadeira piedade está ligada a alguém que é sensível à voz do Espírito de Deus, atento ao ensino da Escritura e disposto a aprender. Aprender para quê? Para ouvir antes de agir. Como cultivar todas essas coisas se nós estamos afastados da oração e da leitura da palavra, inclusive da comunhão com a igreja? Está vendo como é que a situação ela é séria? Na doutrina bíblica, meus queridos, ouvir é muito mais do que captar sons. Eu estou escutando aqui, a cortina de vento soprando aí. Vai muito mais além do que isso. Ouvir Deus vai muito mais além do que captar som. Ouvir Deus é acolher com submissão e fé a mensagem implantada em nós através dessa palavra. No hebraico, o verbo ouvir é shema, que também envolve o obedecer. Deuteronômio 6,4 fala sobre isso. Ouvi, ó Israel, não somente ouça, mas obedeça. E o que aconteceu com o povo de Israel por falta de obediência? Exílio, escravidão. Olha o que a leitura importante da Vitória fez aqui, que a Vitória fez aqui. A situação do povo de Israel é narrado pelo livro de Juízes. O período mais sombrio de Israel está ali no livro de Juízes. O povo fazia o que queria, ia para onde o nariz apontava. Inclusive, já nos versículos finais do livro de Juízes, vai dizer assim, se não me engano, no capítulo 24 de Juízes, vai dizer que se levantou em Israel uma geração que não conhecia o Senhor. Tamanho foi o relaxo daquele povo. Tamanha foi a falta de submissão e desejo de se envolver com um Deus que livrou aquele povo da escravidão no deserto, no Egito, e conduziu aquele povo durante 40 anos, sustentando aquele povo desobediente, de dura serviço, que inclusive Deus quis matar 3 vezes em Moisés, e intercedeu por eles. Deus não deixou de matar, de executar o seu juízo. Ele só foi longânimo, né? Mas ele exterminou toda aquela geração. Nenhum praticamente deles entrou na terra prometida, somente Josué e Calebe. Olha quantos saíram do Egito na época, contados homens, 600 mil, fora mulheres, velhos, crianças, não foram contados. Pois bem, nós precisamos estar prontos para ouvir, meus irmãos, porque quando estamos prontos para ouvir, nós temos um coração ensinável, nós temos um coração quebrantado, nós temos um coração receptivo ao agir transformador da palavra em nossas vidas. Então, o crente piedoso é aquele que ouve mais do que fala, refletindo antes de reagir, se submetendo antes de argumentar. O ouvido piedoso também possui filtro, pois em um mundo ruidoso, impulsivo, opinativo e apressado,
nós precisamos ter filtro nos nossos ouvidos, não receber qualquer bobagem, entendendo que aquilo possa ser verdade, pois eu preciso ir na fonte correta. Conversando aqui com o moço, ele é um assembleiano, e graças a Deus ele está se libertando, me perdoe, viu? Está indo para a Presbiteriana do Brasil, sabia? Lá no Bela Vista, está frequentando lá. Tomara que se firme lá. Mas a distorção do ensino bíblico é tão profundo na vida desse povo, que a pessoa fala assim, não, porque Deus, uns que ele já garantiu a salvação, os outros estão dormindo. O sono da alma, a doutrina do sono da alma. Só porque a Bíblia está falando assim, olha, ele não está morto, ele apenas dorme. Eu vou lá ressuscitar, eu vou lá. É um eufemismo, expliquei para ele. Eufemismo é uma figura de linguagem que tira o impacto da palavra morte para que a mensagem seja um pouco menos pontiaguda, né? Arredonda as pontas, para que não agrida o ouvido de quem está recebendo. A pessoa dormiu no Senhor. Última vez que eu estive em Belo Horizonte, discuti isso com a minha tia, na mesa, batista, mais hora de igreja batista do que urubu de voo. Não, nós ficamos dormindo. Aí Jesus vem e nos acorda, ei, levanta, eu vim te salvar, eu vim te levar. Não existe isso. O apóstolo Paulo, falei com ele, mostrei o texto. O apóstolo Paulo disse assim, morrer é estar com Cristo. Quando nós fechamos o olho aqui, nós abrimos do céu, como se você estivesse piscando, porque a salvação, o Senhor é que garante, não somos nós. Você pode fazer o que você quiser, nada serve para Deus, tudo vem dele. Por isso nós precisamos ter filtro no ouvido, para saber o que é certo, o que não é. Quando a situação vem para o nosso ouvido e não entra direito, peraí, eu preciso ir atrás, para saber o que de fato e verdade está falando, para depois, tendo a oportunidade, eu consiga corrigir, porque é para isso que Deus nos chamou, irmãos. Deus não nos chamou para ficarmos omissos, não. Eu sei da verdade, mas eu não quero falar a verdade, porque eu quero evitar discussão. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Nós não podemos nos acovardar diante da situação que vai se agigantando diante de nós. Nós precisamos estar preparados. Agora, quando nós temos filtro no nosso ouvido, exercitamos a nossa piedade, nós conseguimos também reconhecer a voz de Deus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E isso só se torna possível através de um relacionamento construído com Deus. Eu ouvi alguém dizer essa semana que está passando por um processo diferente, e é a primeira vez que eu vejo esse processo. Viu, presbítero Alex? Que processo é esse? Interessante. E aí serve para os jovens, tá? Ficarem de olho nesse processo, não aceitem isso não. Eu vi que você está aí tendo contato com um rapaz. Vocês estão namorando? Não, o rapaz ainda não quer oficializar o namoro, não. Ele falou que quer me conhecer primeiro. Eu falei, ixi, então se ele te conhecer de verdade, eu não quero namorar com você não. Ou então, ao contrário, vai acontecer também. Se você conhecê-lo de verdade antes de namorar, você não vai querer namorar com ele. Gente, é no namoro que se conhece. É no noivado que se conhece. Não é antes de namorar, eu quero conhecer você, porque eu quero conhecer você, Leila. Porque antes de eu pedir seu pai para namorar com você, eu quero te conhecer. Porque se eu não agradar a você, eu nem vou lá falar com seu pai nada, não. É assim. Como é que eu consigo conhecer o outro sem relacionar com ele? E mesmo assim, depois de casado, a gente ainda, como é que é? Desculpa. Mesmo assim, a gente se surpreende, né, Joyce? Mesmo assim, a gente se surpreende. Aí
camarada quer, antes de namorar, conhecer. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque nós precisamos entrar de cabeça no relacionamento com Deus, sem medo de errar, sem medo de se enganar, sem medo de se frustrar nesse relacionamento, porque esse é o relacionamento mais saudável do universo e da eternidade. O Senhor nos chamou para a comunhão com Ele através de seu Filho. Nós não podemos ficar de longe, não, eu estou de longe aqui, porque quanto mais conhecimento eu tiver, mais responsabilidade eu vou ter. Aí eu estou praticando o pecado da omissão, e eu vou ser cobrado do mesmo jeito. Eu não posso me relacionar à distância com Deus. Eu não posso mandar mensagem para Deus via WhatsApp. Eu não posso mandar mensagem para Deus no TikTok. Eu não posso mandar mensagem para Deus através do Instagram. Eu só posso falar com Deus e ouvir Deus através de sua palavra e da oração. Eu preciso construir um relacionamento com Deus, porque é através de Deus que vem a sabedoria, pois a sabedoria vem do alto. Porque quando essa sabedoria vem sobre nós, nós passamos a produzir em nós um espírito manso, um espírito ensinável. Tiago, no capítulo 3, verso 17, ele vai trabalhar mais ainda, em detalhes, esse tema. Ele vai dizer: a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. E ele continua, ele vai dizer que ela não só possui essas características que eu falei aqui agora, mas ele continua dizendo: essa sabedoria que é do alto, ela também tem bons frutos, ela é imparcial e ela é sem fingimento. Aqui está a importância da prática do ouvir. O ouvir é indispensável e essencial para o relacionamento com Deus. Jesus, ele repetiu essa necessidade várias vezes. Ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em outras ocasiões ele vai também dizer, Mateus 11:45, Lucas 8:8, devemos escutar, meus queridos, com os nossos ouvidos. Mas muito mais do que escutar com os nossos ouvidos, nós precisamos ouvir com o nosso coração. É necessário captar no sentido espiritual as palavras do Senhor, a palavra que o Senhor tem para falar conosco. E Ele fala de forma essencial para o ser humano, porque é o ser humano que precisa de Deus. Se o ser humano não reconhece Deus, e nós já sabemos disso, Deus continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, nós não somos nada. E aí, através de Jeremias, lá no capítulo 29, verso 13, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ao buscarmos a Deus, não importa o contexto, não importa a adversidade, não importa o lugar, não importa as dificuldades. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, o Senhor se deixa achar. As palavras de Jesus são para os que o buscam com sinceridade. E aí, para encerrarmos aqui, e vamos continuar no culto que vem, eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta serve para todos nós, inclusive para mim. Como está a sua disposição em ouvir Deus através da palavra? Como está? Eu me lembro em um culto de oração, uma reunião de oração aqui. Eu não me lembro quem foi que deu a palavra, mas falou acerca da situação de Ezequiel, preso dentro de um poço. E lá dentro do fosso, ele ouviu a voz de Deus. Como está a nossa disposição para ouvir Deus? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em outra parte do texto ele vai dizer assim: olha, eu serei achado de vós, diz o Senhor.
e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, como nós precisamos ouvir Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o crente em Jesus, ele precisa ser tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Amém? Que possamos ter esse desejo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falando conosco. E vou dizer de novo aqui, não sei se já disse aqui, mas tem hora que só falta a gente encostar, sentir Deus encostando na gente assim, né? De noite, de madrugada, 2h30, 3h, cutucando a gente. Aí sabe o que a gente faz? A gente pega o edredom, cobre a cabeça e vira para a parede e continua dormindo. Aí quando chega no outro dia, no amanhecer, você sabe que você ouviu Deus, mas como você não atendeu, irmãos, quantas e quantas vezes isso aconteceu comigo? No coração, o arrependimento de não ter dado ouvido. E já aconteceu de eu levantar e chegar num lugar e não ouvir Deus falar nada. Deus, Ele só quer que você venha. Deus, Ele quer saber o quanto nós somos obedientes, submissos à voz dEle. Agora, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.